Olá pessoal, vamos aqui a alguns comentários sobre essa nossa última atividade, continuando na parte de estatística, certo? Espero que vocês estejam tudo bem, certo? Desejo aí uma semana abençoada e bons estudos para vocês. Bem, nessa atividade, na última aula, nós tivemos a continuação do assunto de estatística, certo? Por isso que está aí no título Estatística 2, ok? Então, o objetivo aqui é ajudar vocês aí a entender melhor o texto para que vocês consigam aí fazer o máximo possível das atividades. Lembrando, sempre procurem deixar no caderno a parte aqui dos exercícios, certo? Você escreve exercício 5, seu nome, turma, e colocando sempre com as respostas. No momento em que você não conseguir necessariamente a resposta daquilo ali, você pode estar também deixando suas dúvidas tal, na hora de me enviar lá como parte da resposta, ok? Então, assim, o que é a estatística estuda? A estatística estuda pesquisas, certo? A base dela é fazer um tratamento matemático de pesquisas. Quando se vai pesquisar, a gente está querendo saber a opinião de algo, ok? Então, eu quero saber se um produto é bem aceito, se eu tenho chance de vender tal coisa, o quanto precisa de uma propaganda, talvez, para que ele tenha mais venda, o quanto está tendo de aceitação de uma coisa em um determinado grupo. Eu posso também estar pesquisando sobre rendas para ver qual política de emprego eu posso ofertar ali. Se aquela comunidade está muito carente, se seria uma boa ideia colocar uma fábrica, algo que melhora a renda do local. Se a comunidade não tem acesso à água saneada, não tem acesso à energia, então eu posso estar levando para ali, porque a pesquisa me mostrou isso, certo? Então, a base de uma pesquisa é aquilo que se chama variável. A variável é aquilo que você vai pesquisar. Por que tem esse nome? Porque a variável pode mudar. Se você vai fazer uma pesquisa sobre a cor preferida de uma pessoa, cada pessoa a quem você perguntar pode dizer uma cor. Assim como mais de uma pessoa pode dizer a mesma cor, mas a cor é uma coisa que pode estar mudando. Um pode dizer branco, outro pode dizer vermelho, outro pode dizer amarelo. Então isso é uma coisa que varia, que muda, por isso o nome de variável. Aí você vê aí no texto que as variáveis, elas têm dois tipos. Elas têm quantitativa e qualitativa. Qual é a diferença? Quantitativa é uma coisa que você pode ter quantidade, você pode contar. Então é uma pesquisa que você fez sobre algo que pode contar. Por exemplo, os salários de uma comunidade, de um grupo. Quantas horas de trabalho as pessoas estão fazendo numa empresa, certo? Quantas horas de direção o caminhoneiro está tendo lá certo? Uma empresa que trabalha com transporte, quantas horas está colocando para cada caminhoneiro. Então, as respostas são números. Isso é um tipo de pesquisa que vai ser quantitativa. Qualitativa é aquilo que a pessoa vai dar como resposta algo que não é numérico. Então, por exemplo, a cor preferida, a comida preferida, o que seria mais? Por exemplo, as cidades que as pessoas desejavam visitar, ou os locais que a pessoa já visitou. As respostas dessas coisas não serão números, né? Serão números de locais, serão números de cores, tipos de nomes de comida. Então isso aí é qualitativa, porque você atribui na resposta uma característica, não um número. Aí essas duas variáveis, elas se dividem em dois tipos. Existe a de quantitativa, a de número contínua, que você, para poder colocar na resposta, você teve que medir. Por exemplo, eu vou fazer uma pesquisa sobre a altura dos bebês com um mês numa comunidade. Então você tem que ir lá, colocar no aparelho adequado para medir quanto é que está a altura desse bebê e colocar o valor, né? Então isso se chama a contínua. Qual o peso que está as crianças recém-nascidas na comunidade tal. Então você tem que ter um aparelho que meça, né, faça a aferição desse peso e você anote. A quantitativa discreta é aquela que você põe um número. Por exemplo, qual é o seu salário? Você não precisou estar calculando, medindo o salário da pessoa. Quanto você recebe? A pessoa diz o salário, você anotou. Ou então, qual é a nota que você tirou na prova de matemática? Aí a pessoa vai colocar a nota lá. Não tem que estar indo quanto foi essa nota. Entendeu? Então, a diferença é essa. Contínua é algo que você tem que antes fazer uma medição, fazer algum tipo de... usar algum instrumento para
medir aquilo, marcar aquilo, depois anotar. E a discreta você já põe o número e pronto. A pessoa vai dar como resposta um número, certo? É um número que se consegue da própria pessoa. Já as qualitativas, tem as nominais e as ordinais. Qual é a diferença? A nominal é aquela que a pessoa vai dar como resposta algo que é tipo cor dos olhos, comida preferida. E você vai colocar o nome que essa pessoa citou e pronto. A ordinal são tipos de pesquisas que, além de ser nomes, eles têm que ter uma ordem. Por exemplo, como é que vai ser a classificação dos 3 primeiros times no campeonato? Porque se a pessoa disser, né, lá que é Vasco, Flamengo, Palmeiras, vai mudar se alguém disser Vasco, Palmeiras, Flamengo. Então já vai ser diferente, entendeu? Então a ordinal é que, além de ser nome, você tem que colocar essas respostas numa ordem. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, né? Com que ordem os pilotos chegarem no final de uma corrida. Então você tem que colocar a ordem na hora de colocar o nome dos pilotos. Quem foi o primeiro, quem foi o segundo. Beleza? Então essas são as diferenças. Aí continuando aí, na hora que você consegue seus dados da pesquisa, você tem que organizar esses dados. Qual é a maneira de organizar esses dados? No que se chama tabela ou no que se chama gráfico, certo? Os gráficos têm vários tipos. Na aula aí, vocês tiveram um exemplo de um gráfico de coluna. Por que chama coluna? Porque você põe os valores deitados na horizontal, outros valores em pé, e as colunas vão crescendo, marcando, né? Você está vendo aqui, ó, certo? Vocês estão vendo aqui, né? Ó, as colunas vão crescendo, marcando o correspondente para cada valor daquele, certo? Na hora de montar a tabela, que é essa aqui, né? A gente tem uma tabela aqui, certo? Na tabela, o que é que se usa? Na tabela, a gente faz as frequências absolutas e frequências relativas. Qual é a diferença? Por exemplo, aí é uma pesquisa sobre notas. Então você coloca quais as notas que foram obtidas, nas 20, no caso são 20 pessoas pesquisadas, né? Tá aqui o total embaixo. E teve, por exemplo, 3 notas 3, 1 nota 7, 3 nota 8. Isso é a chamada frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que você pesquisou e viu que saiu aquela nota, entendeu? Então na primeira coluna se coloca o que é que está pesquisando, na segunda coluna a frequência absoluta. Absoluta é isso, é colocar a quantidade que apareceu. Eu entrevistei 2.000 pessoas e 100 pessoas disseram que queriam visitar Recife, 200 pessoas disseram que queriam visitar João Pessoa, certo? 20 pessoas queriam visitar Campinas. É assim, você coloca a quantidade, certo? O que é que coloca na outra? A outra é a chamada frequência relativa. Por que tem esse nome? Porque é em relação a 100. A gente sabe que nem sempre vai entrevistar 100 pessoas ou mais de 100 pessoas. Mas o que dá aquela chamada maior numa pesquisa, quando botam nos jornais, para chamar a atenção do público, eles dizem sempre em porcentagem. Então, por que é porcentagem? Porque é por 100, é relativo a 100, certo? Então, o que é que acontece aí? Você está vendo, por exemplo, por que a nota 3, que apareceu 3 vezes, tem uma frequência relativa de 15%? Porque você sempre pega essa frequência absoluta e divide pelo total de pessoas pesquisadas. Você pode ver que somando aqui a parte da frequência absoluta, 3 mais 1, mais 3, mais 2, mais 2, lá no final vai dar 20, que está aqui embaixo o total, certo? Esse total aqui, ok? Aí o que é que acontece? Por que a de 3 aqui, ó, certo? A frequência de 3 aqui deu 15. Porque você vem aqui, ó, você faz uma regrinha de 3. Ou divide diretamente ou pode ser por regra de 3. Se meus 20, aqui ó, se meus 20 correspondem a 100% das pessoas, porque quando eu souber a opinião de todos os 20, eu vou ter todas as pessoas, que é 100%. 100% dá 1, certo? Então 3 corresponde a quanto, certo? Fica o valor embaixo, número com número, que são 20 pessoas, né? Junto com 3, e do outro lado a parte da porcentagem, ok? Aí faz a conta aqui de regra de 3, você percebe que a conta deu 15, ok? As outras contas estão todas mostradas aqui, mas se você às vezes parar um pouco e usar a lógica, por exemplo, se para 3 deu 15, quanto é que ia dar para 1? Era só você pegar esse 15 e dividir por 3, né? Que é 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então tá aqui mostrando ó, que a de 1 deu 5, tá vendo? Que é a lógica, né? 5, 10, 15. E aí nas demais cálculos vocês podem ver que dá essa frequência relativa. Então essa frequência relativa é aquilo que se usa mais comumente nas pesquisas, porque é o que chama mais atenção. Quando eu disser, rapaz, eu coloquei aqui uma marca de sabonete e vi que ela tem 80% de aceitação no mercado. Ninguém sabe a quantas pessoas você perguntou isso, mas quando o povo escuta assim, 80%, eita, todo mundo gosta disso, muita gente gosta, porque deu 80%. Embora você tenha perguntado só a 4, 5 parentes seus.
Então, geralmente não se divulga nas pesquisas a quantidade absoluta. Por exemplo, no Brasil a gente tem 210 milhões de habitantes, tem mais de uns 150 milhões de eleitores. Eles fazem uma pesquisa para presidente com 2.000 pessoas. Então, às vezes, a opinião dessas 2.000 pessoas leva aos outros 150 milhões a um determinado caminho. Porque as pessoas nunca param para pensar que aquela porcentagem ali é relativa àquelas pessoas. Pode não dar uma noção do país como um todo, que é muito maior, ok? Mas a lógica é sempre essa, coloca o que você está pesquisando na primeira coluna, absoluto é a quantidade de vezes que cada um apareceu na segunda coluna, e o relativo tem que fazer essa continha aqui de regra de 3 em relação a 100%, certo? Vocês vão ver que tem atividade sobre isso, ok? Por fim, a gente tem aqui, se a questão pedir que você, em vez de fazer a tabela, mostre na forma de gráfico, o que é que se fez aqui, ó? Num gráfico você tem que escolher, geralmente o mais comum é esse de colunas. Aí vocês estão vendo aqui que na parte de baixo se colocou as notas. Essas notas não precisam ser em ordem, crescente ou decrescente, você que escolhe. Eu coloquei aí aleatório. E na parte de cima você escolhe um valor para ir subindo. Tá vendo que aqui está subindo de 1 em 1, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Podia pular de 2 em 2, podia pular de 3 em 3, de 5 em 5. Isso é a escolha de quem está fazendo. E aí você vai subindo a coluna até se encontrar, por exemplo. 3, quantas notas 3 teve? 3, ó, tá vendo que encontra lá em cima? Aqui, ó, 10, quantas notas 10 teve? 2, aí se encontra lá em cima, tá vendo? Você tem o gráfico fazendo essa comparação, ok? Então, desejo que vocês consigam aí, com essas dicas, fazer bem a parte das atividades e fico no aguardo de conferir suas respostas, ok? Paz e bênção a todos, até a próxima.